existe nada melhor, irmãos, do que saber que o que nós estamos fazendo, que o trabalho para o qual nós dedicamos tempo, recursos e esforço, que essas coisas têm uma finalidade que glorifica o Senhor. Saber que o nosso trabalho ele tem um, uma posição importante para o reino de Deus. Para muita gente, trabalho e emprego, ocupação, são meras formas de ganhar dinheiro. É só algo que eu faço para ganhar dinheiro. E, obviamente, isso tem o seu lugar, né? Existem aqueles que confundem trabalho com descanso, trabalho com um lazer. E aí pensam que o trabalho que realmente é um trabalho bom é o trabalho que traz apenas o prazer. É um trabalho que me realiza no sentido em que é como se eu estivesse aqui num momento de lazer. Essa é uma distorção do trabalho. Porque o trabalho, de fato, é para que você possa sustentar a sua casa. Mas quando este trabalho que sustenta a nossa casa, ele é percebido com um valor superior ao mero sustento, você trabalha com muito mais prazer. Portanto, o prazer do trabalho não está no trabalho em si, mas na motivação pela qual nós entendemos o nosso trabalho. Dessa maneira, irmãos, nós saímos daquela dicotomia tão comum no meio evangélico de achar que o único trabalho que abençoa o povo de Deus, que glorifica o Senhor, é o trabalho que é feito na igreja. O trabalho que é feito na igreja glorifica o Senhor. Mas o trabalho que fazemos fora da igreja, quando feito de acordo com a lei do Senhor, glorifica tanto a Deus quanto aquele que é realizado aqui dentro. Quantas pessoas não, de maneira equivocada, não pensam que tem uma vocação para o ministério pastoral e abandonam seus empregos, seus comércios, suas empresas, achando que, na verdade, aquilo vai os satisfazer. E aí entram no ministério e são péssimos pastores. Eram excelentes empresários, eram grandes comerciantes, eram homens de negócios que, em tudo que faziam, davam certo. E aí eles param para pensar, não, mas isso aqui não é o trabalho realmente que eu quero. Não foi para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Eu tenho que abandonar estas coisas. Em primeiro lugar, nem sempre isso é necessário para os que têm a vocação. Nem sempre é necessário abandonar todas as coisas. Muitos precisam, quando tem de fato vocação pastoral, manter os seus trabalhos para que possam, por exemplo, plantar uma igreja. Muitos vão abençoar o reino de Deus se mantendo no trabalho para o sustento do seu próprio ministério. Vocês podem lembrar, por exemplo, do caso do apóstolo Paulo, que tinha um ofício de fazedor de tendas, que sempre que foi possível se concentrou apenas no ministério da palavra e da oração, mas à medida que era necessário, quando ele chegava para a plantação de uma igreja, ele corria para fazer tendas. E o fazer tendas não era menos glorioso do que pregar a palavra. Porque ambos serviam ao mesmo reino em posições distintas. Nós precisamos aprender que o trabalho que fazemos, irmãos, glorifica a Deus na mesma medida, tanto do que sai de casa para, como médico, socorrer um paciente, como o engenheiro que sai cedo de casa para fiscalizar uma obra, o pedreiro que está executando a obra, o homem que está agora lá na Energisa, mantendo a energia desse culto, e o pregador da palavra. Porque se não houvesse construtor, não tínhamos um lugar para nos reunirmos. Se não houvesse pedreiro e somente engenheiro, de que serve a planta sem a execução?
Se alguém se machuca na obra, se não houver um médico, a obra para. E aí, se não houver um pregador, como crerão se não há quem pregue? Você percebe? Que para que aquilo que Romanos 10 seja verdadeiro, crerão se não há quem pregue, existe todo um contexto por trás do pregador que é sustentado pela obra dos irmãos. Então, todas estas coisas são tão gloriosas quanto aquilo que eu estou fazendo aqui. E aí eu não estou diminuindo o trabalho do ministério. Eu estou, em primeiro lugar, exaltando o que vocês fazem. Porque eu tenho certeza, irmãos, que há uma glória especial no anúncio do Evangelho. Mas que todos os trabalhos contribuem para que isso seja possível. Então nós devemos, irmãos, nos alegrar na posição que Deus nos colocou. Imagine uma das profissões mais simples da nossa sociedade, que não tem muita glória externa, praticamente nenhuma. Um gari. Mas se os garis da prefeitura não estivessem passando na porta da nossa igreja, teria tanto lixo ali na frente que seria praticamente impossível passar na rua. Então, os garis da prefeitura contribuíram para a realização desse culto. Assim como o da Energisa, o da Cagepa, o zelador da igreja. Todos contribuem para que isto se realize. E é uma bênção poder contribuir de alguma forma. Alguém pode pensar, mas a minha profissão não tem nada a ver, pastor, com o culto. Eu trabalho num cartório carimbando documento. Pois bem, a ordem da sociedade precisa, inevitavelmente por conta da nossa legislação, que alguém carimbe os documentos. Inevitavelmente até documentos da igreja. Para que a igreja funcione. Então você contribui. Diretamente com o seu trabalho. E indiretamente você contribui também com a arrecadação da igreja, o sustento da igreja. Então, o teu trabalho, meu irmão, seja lá qual for, ele é imprescindível para esta igreja. Ele é extremamente necessário para essa igreja. E o que eu quero encorajar os irmãos é começarem a olhar para os seus trabalhos de um modo diferente. O que eu estou fazendo aqui é, de fato, para a expansão do reino de Deus. Porque com o fruto desse meu trabalho, a sociedade passa a ser mais justa, ela ganha um serviço, isso sustenta a ordem de todas as coisas criadas, e com parte do fruto do meu trabalho, eu vou sustentar uma casa ordenada que vai servir a Deus no dia do Senhor. Eu vou criar filhos que serão futuramente pastores, presbíteros, diáconos, mulheres de Deus, homens de Deus. E com parte do meu salário, eu vou sustentar a obra do Senhor. É 10% de cada um. Mas 10% de cada um formam os 100% que sustentam essa igreja. E não importa o que você faz. Alegra-te no que o Senhor te deu. É exatamente o que Deus está dizendo aqui para Zebulon e Issacar, observe. E de Zebulon disse, Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Zebulon e Issacar eram irmãos. Só que, na posição geográfica que Deus os colocou, estava colocando aí na entrada da terra da promessa, eles ficariam em posições distintas no que diz respeito à geografia e, consequentemente, ao trabalho. Porque Issacar, observe, é dito que ele deve se alegrar nas suas saídas. Para que você possa entender exatamente quais são essas saídas, eu peço que você abra comigo Gênesis capítulo 49, quando o pai de Zebulon, ele declara a promessa, quando Jacó está prestes a morrer e declara a promessa sobre este filho.
verso 13 do capítulo 49 de Gênesis. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Ele habitará no porto dos mares. Então, onde é que Zebulon estava? Ele estava na costa. Ele estava próximo do mar. Então, qual era o trabalho mais natural de Zebulon? Comércio com outras nações. Por meio de Zebulon, toda a produção de Israel escoava para outras nações. Então, aquilo que era produzido no interior tinha que ir para o porto de Zebulon, e de Zebulon saía para outras nações. Então, eles faziam a ponte com todo mundo conhecido da época. A produção do interior dependia das saídas do porto em Zebulon. É como se, por exemplo, aquilo que é produzido no sertão da Paraíba e precisa ser exportado, ele passa por toda a extensão do nosso estado e vai para Cabedelo, onde existe um porto. E aí Deus está dizendo: alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas. O teu trabalho é o trabalho de fazer sair a produção. Mas e Issacar? E tu, Issacar, nas tuas tendas. Porque Issacar já não ficava geograficamente na parte costeira, mas no interior, se podemos dizer assim, de Israel. O trabalho de Issacar era a agricultura. E aí, mais uma vez, é necessário voltarmos lá para Gênesis 49 e perceber que logo em seguida, depois de Zebulon, no verso 13, você tem no verso 14, Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre os dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Ele viu que o descanso era bom, a terra era deliciosa. Ele olhou para o trabalho que Deus deu e viu valor no trabalho. Porque existe algo para quem vive no interior que é maravilhoso. É a tranquilidade do interior. A tranquilidade de trabalhar no campo, de sair e ir para uma roça, e não ter o barulho, a confusão de uma cidade grande. E olhar e ver valor nisso. Ele se deleitou na terra. Ele se alegrou com aquilo que Deus deu. Então, para Zebulon, que morava lá no meio do porto, vocês devem imaginar, Porto é um lugar que praticamente 24 horas tem movimento. Geralmente são cidades que crescem muito mais. Né? Tem toda uma produção para que o porto funcione bem. É um lugar de compra-venda, então assim, as pessoas são bem mais ativas. Se tem menos tempo para o descanso lá em Zebulon do que em Issacar. Então Zebulon deveria se alegrar porque é lugar de comércio, é lugar próspero. Eles vão ganhar muito dinheiro, é compra, venda, eles podem viajar. Então tem essa ideia de que você conhece outros povos, você lida com outras pessoas, tem toda a dinâmica de quem trabalha entrando e saindo. E você deve se alegrar com isso. Por outro lado, Issacar não vai ter essas coisas. Mas ele deve se alegrar na tranquilidade e na prosperidade que brota da terra. Deus fez uns para trabalhar no porto. Deus fez outros para trabalhar na terra. A uns ele deu os livros, a outros ele deu os bisturis, a outros ele deu a enxada, a outros ele deu a arma para defender, a outros ele deu a sabedoria para aconselhar, para pregar. Ele deu muitos e muitos dons, irmãos. E é por isso que o apóstolo Paulo, na Nova Aliança, ele ensina por meio de uma imagem que a igreja é como um corpo. E que o corpo tem muitos membros, e cada membro do corpo tem uma função. E que cada membro desse corpo, com a sua própria função, deve se alegrar na função que Deus lhe deu.
Nem todos serão diáconos. Só tem uma vaga hoje, inclusive. Nem todos serão presbíteros, só tem uma vaga. Mas todos são servos de Deus. Aqui, irmãos, morre também aquele pensamento provinciano, né, de quem mora no interior. Para não usar provinciano, para usar as palavras da nossa época, né, do nosso contexto nordestino. O pensamento matuto de querer ir para a capital. É muito bom ir para a capital, eu gosto, inclusive a nossa é uma das melhores. Mas esse olhar do interiorano para a capital, como lá fosse a terra da promessa. O que você bota lá, o que você planta, lá brota leite e mel. Uns olham para a capital, outros olham para algumas regiões do Brasil. Lá é que é bom. Lá é que tudo é maravilhoso. E a descrição do lugar parece a descrição do céu. E há alguns que não olham nem para a capital, nem para algumas regiões do país, mas olham para o exterior. Bom é nos Estados Unidos. Bom é no Japão. Bom é na Europa. E quantos foram para os Estados Unidos e sofreram lá. Muitos ainda sofrem lá. Bom é estar onde Deus te colocou. Bom é se alegrar com aquilo que Deus te deu. E é óbvio, não é proibido morar fora. O que não é aconselhável é que você reclame daquilo que você tem. O que não se deve fazer é viver reclamando da posição que Deus te deu. Você é dona de casa? Qual o problema de ser dona de casa? O que é que tem de tão ruim em lavar a louça? Depois enxugar a louça? Depois passar a vassoura na casa? Depois passar o pano na casa? Aí depois vem um menino, suja tudo que você fez. Suja a casa todinha, pega um copo, suja o copo, suja a panela que você acabou de lavar, e você olha assim e diz, que trabalho miserável é esse? Aí você vai fazer tudo de novo. Mas você acha que é mais difícil para você do que para um engenheiro que faz um projeto, entrega na mão do mestre de obras e diz, é só você fazer do jeito que eu estou mandando aqui. Aí ele dá as coordenadas, quando ele dá as costas, o cara faz tudo errado. Aí ele olha assim, a vontade de matar o sujeito. Ele diz, mas não foi isso que eu mandei. Aí ela vai mandar fazer tudo de novo. O pastor que aconselha, não faça, não vá por aí, vai dar errado. E o sujeito faz exatamente o contrário do aconselhamento. Aí dá errado, obviamente vai dar errado. Aí a quem ele vai procurar quando dá errado? O mesmo pastor que disse, não faça. E qual é o trabalho do pastor? Senta aqui, vamos começar tudo de novo. Cada um só vê o seu lado. A dona de casa acha que a maior dificuldade da vida dela é porque ela tem que lavar a louça 10 vezes no dia. O engenheiro porque ele tem que dizer 20 vezes ao pedreiro. O pastor porque ele precisa ensinar a mesma coisa a vida inteira. Mas todos estão cumprindo aquilo que é próprio do seu trabalho. Não olhe para a grama do outro, né, nessa expressão americana, e ache sempre que a grama do outro é mais verde. A tua grama precisa ser a mais verde. Você precisa olhar para aquilo que Deus lhe deu, a porção que Deus me deu. É muito, é pouco, não importa. Eu estou contente com isso. Agora eu não estou acomodado com isso. Porque são duas coisas distintas. Uma coisa é alegra-te, outra é acomoda-te. O acomodado não sai do lugar. O alegre, ele tem disposição para seguir em frente. O que é acomodado, ele diz, não, isso aqui não é comodismo, isso aqui é satisfação no Senhor. Veja, em primeiro lugar, chamar as coisas como elas não são é mentira. Se você não se esforça para sair do ponto que você está para chegar em outro ponto, isso é preguiça. E preguiça é pecado. Agora, se você tem algo, está batalhando para chegar em outro ponto,
Mas existe um tempo, existem as dificuldades próprias da vida, do mercado. Isso aí você pode dizer, não, eu estou satisfeito com o que eu tenho hoje, mas ainda não é onde eu quero chegar. Eu quero chegar em determinado lugar e eu vou fazer o máximo para chegar até ali. Só que Issacar nunca vai ser Zebulon. Você percebe? Existe uma barreira geográfica que nunca vai fazer de Issacar Zebulon. Porque um foi dado à terra e o outro foi dado ao porto. O crescimento eu vou fazer o porto crescer. Eu vou fazer a minha terra mais produtiva. É isso que nós precisamos entender, irmãos. O que a gente quer é fazer do nosso sertão o mar. Não vai acontecer. Não é assim que funciona. Eu tenho que olhar na providência de Deus. O que foi que Ele me deu? Eu sou o homem do campo, então esse lugar aqui vai ser produtivo. Eu vou fazer de tudo para ser o mais produtivo possível. Eu trabalho no porto, então esse porto aqui vai ser o porto com maior interação entre outras nações da minha região. Eu sou advogado, então este escritório vai ser o melhor da cidade. Eu sou médico, eu vou tratar os meus pacientes como ninguém. Eu sou comerciante, eu vou oferecer o produto mais justo pelo preço mais correto possível. E eu vou pensando naquilo que Deus me deu, como eu vou melhorar a minha própria situação. Mas eu não tenho como mudar uma realidade que está fora de mim. Existe uma barreira geográfica, existem outras barreiras práticas na nossa vida que não é possível mudar. Então o sujeito está com um negócio funcionando, com as dificuldades próprias de um negócio, aí ele viu, aqui em Campinas tem muito disso. Teve um tempo que inventaram carrinho de lanche, antes desse negócio de food truck. Não tinha food truck, era trailer. Lá na Praça da Bandeira, foi um cara que inventou, um sujeito. Ele botou lá um carrinho de lanche, e o pessoal saía das faculdades, dos colégios no centro ali, e todo mundo subia para comer lá. Quando os outros passavam e viam e diziam, esse cara está ganhando muito dinheiro. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um carrinho de lanche e vou botar do lado dele. Porque se ele ganha, eu ganho também. Com 6 meses, a Praça da Bandeira só tinha carrinho de lanche. Ninguém tinha tanta fome para comer assim. Não existe essa demanda em Campina Grande para 25 carrinhos de lanche numa praça só. O que foi o que aconteceu? A maioria quebrou. Depois, aqui em Campinas, teve uma onda de casa de bolos. Aí todo mundo comprou um forno, botou um balcão, vou vender bolo. Tinha tanto bolo para vender que não tem gente para comer bolo. Não, o bolo é bom, meu filho, mas só se todo mundo saísse embolando na cidade para comer tanto bolo como era produzido. Foi o que aconteceu? Quebrou. Não é assim, irmãos. Não é porque você acha bonito ter um negócio que você vai lá e mete a cara e faz um negócio. Porque você vai quebrar. Se Deus te deu um porto, trabalhe no porto. Se Deus te deu terra, trabalhe na tua terra. Não invente de fazer aquilo que você não sabe. Porque é muito bonito para ele que sabe o que está fazendo. Agora, para você, teria muitos outros exemplos aqui da nossa cidade. Muitos outros. Tem um que não quebra, que é farmácia. Mas vejam que se você olhar direitinho, são muitas farmácias, mas são poucos donos de farmácias que têm dinheiro. Porque quem entra nesse negócio tem muito poder aquisitivo. Então eles botam várias lojas, 25, 30 lojas, numa rede só aqui na cidade. Cada uma tem 25, porque onde tem uma, tem do outro. Aí o outro faz também. 3 esquinas da cidade, as 3, cada uma é uma farmácia. Eles sabem. Vai colocar na outra ponta uma farmácia tua, tu vai quebrar. É lógico que você vai quebrar, porque você não sabe do que você está falando. Então, o que Deus te deu, faça com maestria, com excelência, desenvolva. É no porto, é no campo, é no hospital,
é no comércio, faça a melhor coisa conforme as forças que Deus te deu. E alegra-te nessas coisas. Aí no verso seguinte, olhe para a sua Bíblia, verso 19. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas de justiça. Eles, aqui diz respeito a Zebulon e a Issacar. Como é que Zebulon trariam os homens aos montes? Veja, eu queria primeiro contextualizar aos irmãos o que a Bíblia fala de chamar povos aos montes. Abra comigo em Isaías capítulo 2, por favor. Isaías 2. Palavra que viu Isaías, verso 1, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, o que é subir ao monte? Não é como os neopentecostais querem, né? Subir ao monte para orar, para ficar mais perto de Deus. Subir ao monte aqui, você tem várias elevações de montes e os montes estão concorrendo a um monte que é superior aos outros. Os povos estão se reunindo em torno daquele que é maior do que todos. Ou seja, as nações ao redor de Israel iriam subir a Israel para adorar o Deus de Israel. Isso é subir aos montes, ajuntar os povos para os montes. Isso quer dizer adoração. E essa promessa, ela se cumpre no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que faz com que povos de todas as nações subam até o Deus de Jerusalém para adorá-lo. Se os irmãos lembrarem, por exemplo, de Pentecostes, Atos capítulo 2, onde existiam pessoas de todas as línguas, todos os povos, foram adorar em Jerusalém e lá desceu o Espírito Santo. E o Espírito Santo dado ali, na promessa, ele faz com que os povos passem a ter força e poder para evangelizar o mundo inteiro. Por isso, em Atos, é dito no capítulo 1 que eles sairão de Jerusalém, da Judéia, Samaria e até os confins da terra. É exatamente aquilo que está sendo prometido em Isaías 2. Com a descida do Espírito Santo, os discípulos se espalhariam por todos os povos e apresentariam o Senhor Deus de Israel por meio de Jesus Cristo, e todos adorariam a um único Senhor. Essa é a imagem de subir ao monte. Voltando lá para Deuteronômio 33, eles chamarão os povos ao monte, quer dizer, Zebulon e Issacar, por meio dos seus trabalhos, vão contribuir com a expansão do reino de Deus, com o anúncio do evangelho por meio dos seus trabalhos. Veja que coisa maravilhosa. Muitas pessoas vão conhecer a Cristo pela expansão do nosso trabalho. Mas deixa eu primeiro evitar um erro. Isso não é para você pegar o seu horário de trabalho e começar a fazer evangelização na sua empresa. Isso é pecado. Naquele momento, você está com o seu tempo vendido ao seu patrão e o que você tem que fazer para glorificar a Deus é cumprir as ordens do teu patrão. É isso que você tem que fazer. Então, como é que eu vou poder, no meu trabalho, abençoar o reino de Deus? Em primeiro lugar, irmãos, vamos entender aqui o contexto de Issacar e de Zebulon. Zebulon era a tribo que lidava com os portos. E aí, quando você lida com portos, você recebe muita gente de fora. Então, vem os estrangeiros, e eles vão passar um tempo ali. Enquanto está carregando ali o navio, o barco, as pessoas descem e participam um pouco da comunidade. Então, a tribo de Zebulon era encarregada de, neste momento,
enquanto o trabalho estava sendo feito lá no porto e as pessoas tinham interação, estrangeiros com nativos, eles convidavam as pessoas para participarem das festas, dos cultos, dos sacrifícios. Vamos lá para vocês verem como é que funciona a nossa religião? Então a gente convida, por muitas interações, existem pessoas que são representantes comerciais, comerciantes, negociantes, vendedores, lidam com muita gente. Quem lida com o público tem uma excelente oportunidade de, por conta do relacionamento que tem com essas pessoas, apresentar o evangelho, dando bom testemunho em primeiro lugar, porque se você chamar para a sua igreja com mau testemunho, eu quero dizer, é a última igreja que eu vou, é a tua. Mas dando bom testemunho e convidando essas pessoas para conhecerem a verdade do evangelho. Quem lida com muita gente é assim. Ele vai trazer pessoas de fora para dentro. Mas e no caso de Issacar, que estava no interior? Issacar era um povo da terra. Então, quem estava ao redor de Issacar também era crente. Eram as outras tribos de Israel. Eles não tinham muito contato com pessoas de fora, era mais com os crentes. Então, se eu não tenho na minha profissão muitos contatos com pessoas de fora, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para os de dentro. Então, Issacar tinha a nobre missão de ajudar e encorajar os crentes. Quando os crentes começavam a ficar tristes, desanimados, né, sem força e vigor para ir à igreja, Issacar tinha o trabalho de encorajá-los. Imagina aí você que fica pensando assim, eu não sou missionário, não sou pastor, não sou presbítero, sou diácono, não sou nada, e muito menos tenho condições de convidar muitas pessoas para a igreja. Eu sou uma dona de casa. E por que as donas de casa não pensam em observar como outras donas de casa da igreja têm sido pouco assíduas na reunião de oração, não têm dado o devido valor à reunião de estudos da família, têm se ausentado até mesmo dos cultos? Por que não vou nem dizer pega o telefone e liga, porque isso passou esse tempo já, né? Por que não manda mensagem? Por que não manda WhatsApp? Minha irmã, senti sua falta hoje na igreja, o que foi que houve? O que é que eu posso fazer para você voltar esse ânimo que você tinha antes? Você era uma pessoa sempre assídua na reunião de oração, o que foi que houve? Agora, para isso, precisam existir pessoas encorajadas. Porque se uma igreja todinha é desencorajada, aí quem vai ajudar o outro? Então é impossível não ter algo para se fazer na igreja. Se você lida com os outros, você os atrai para a igreja. Se você não tem condição de ter relacionamento com os de fora, você conversa com os de casa. Você se propõe a ajudar na igreja. O que é que tem para eu fazer aqui? Aí, geralmente, o cara só pensa em pregar, ensinar, tomar conta da sala das crianças, coisas que não existem numa igreja bíblica. Quem vai ensinar são os presbíteros. Quem vai pregar é o pastor. Eu não sou pastor nem presbítero. Pois é. Existem outras coisas para serem feitas. Existe muita coisa a ser feita. Eu realmente me alegrei, irmãos, ultimamente, quando nós começamos a falar na possibilidade de termos mais professores aqui e colocamos como meta sempre os nossos professores serem produzidos, né, serem formados na própria igreja. Quantidade de mulheres da igreja que disseram, eu quero. E a gente está com uma turma aí de 6, 7 professores em formação. Está vendo que tem o que fazer? Agora, não tem 10 púlpitos, só tem um. Não tem 10 vagas para presbítero, só tem uma. Mas cada um faz o que pode. E aí, para incentivar os outros, tem um detalhe, veja. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas de justiça. Então, Zebulon e Issacar,
que vão encorajar os de fora e os de dentro são os primeiros os que trazem as ofertas de justiça. Porque não adianta ficar chamando o povo para vir para a igreja e não vir. Não adianta dizer ao teu filho, ore, e ele não te vê orando. Leia a Bíblia e ele nunca te viu com a Bíblia na mão. Isso é hipocrisia. Os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, só se sentirão encorajados a fazer aquilo que nós estamos dizendo quando eles nos veem fazendo aquilo que dizemos. Então, eles não chegavam na casa de Deus com as mãos vazias, eles traziam pessoas e traziam também a sua própria oferta. E isso ganhava força entre o povo. Por quê? Porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Negócio meio difícil de entender, né? Mas aqui é uma imagem, ou duas imagens, são duas imagens aqui. Chuparão a abundância dos mares. Isso claramente tem relação com Zebulon. Como eles lidam com os mares, com os portos, a imagem que Deus está dizendo é como se dentro do mar, dentro da água do mar, tivesse um tesouro. E Deus te dá a oportunidade de trabalhar no mar e você vai como que chupar toda a riqueza do mar. Na tua profissão há um tesouro. E se você não está se beneficiando desse tesouro, é porque você não está se beneficiando das bênçãos de Deus primeiro. Tudo, irmãos, dá prosperidade. Tudo que se faz, pode olhar na sua profissão, tem alguém próspero. Então, se tem alguém próspero, é porque existem tesouros lá. Como é que a gente vai chupar esses tesouros? Como é que a gente vai retirá-los lá do fundo do mar? Eu preciso aprender. Outros vão retirar da terra. Veja como ele diz aqui no verso 19. E os tesouros escondidos na areia. Isso ele está se referindo a Isacar. A terra tem tesouros. Quem produz sabe, irmãos. A terra que você planta, você colhe de lá muito recurso. Nessa mesma terra você cria animais, você compra, você vende, você faz um monte de coisas. Existem pessoas no Brasil milionárias com a terra. Recentemente a gente foi para Cuiabá, para a reunião do Supremo Concílio. Agronegócio lá é um negócio impressionante. E olha que a gente ficou na capital. Mas você vê uma cidade relativamente pequena, tamanho mais ou menos de Campina Grande. Mas a prosperidade das pessoas, a riqueza do Estado, é uma coisa assim fora do comum. De onde? Eles tiram um tesouro da terra, o outro tira do mar. Então não tem sentido ficar com aquela bobagem de achar que tudo que tem de riqueza está na capital e tudo que tem de ruim está no interior. Eu duvido um homem de negócios lá no interior do Mato Grosso querer vir morar em João Pessoa e deixar os negócios dele lá. Eu duvido. Não existe lugar melhor para ele do que o interior do Mato Grosso. Porque é de lá onde ele tira o tesouro dele. Cada um no seu próprio lugar. E aí eles pegam essa abundância e usam para o reino de Deus. Vocês vão tirar do mar e da terra e vocês vão abençoar o reino de Deus. E aí nós entramos na última das tribos que nós estamos analisando hoje, Gade. Verso 20, observe. E de Gade disse, bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Primeiro a gente precisa entender qual é o contexto de Gade. Abra comigo, por favor, em Deuteronômio 3, versos 12 a 16. Três, 12. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade com as suas cidades,
Tenho dado aos Rubenitas e aos Gaditas, e o restante de Gileade, como também todo Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda aquela região de Argob, por todo o Bazã se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argob, até o termo dos Jesuritas e dos Maacatitas, e a chamou do seu nome Ravot Jair até este dia. E a Maqui dei Gileade. Mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. Amém. O que está sendo dito ali? Deuteronômio 3 está muito antes da entrada do povo na terra da promessa. E lá no começo do livro, 2,5 tribos já estavam recebendo a sua possessão. Acho que os irmãos lembram, eles estavam ainda aquém do Jordão, o Jordão é que dividia ali a região geograficamente, e antes de atravessar o Jordão, 2,5 tribos já estavam recebendo a sua parte. Ruben, Gad e parte da tribo de Manassés. Gostaram da área e disseram, por nós a gente vai ficar aqui. A gente não vai atravessar. Isso suscitou a ira de Deus inicialmente, porque eles não queriam marchar nas guerras que o Senhor tinha proposto para Israel. E Deus disse que se iraria e que puniria se eles fizessem isso. Mas eles falaram com Moisés e disseram, não, nós vamos ficar aqui, mas nós não vamos fugir da guerra. Então, voltando lá para Deuteronômio 33, você vai entender quando ele diz assim, verso 20, e de Gade disse, bendito aquele que faz dilatar a Gade, porque a porção de Gade era muito grande, né? E cada vez crescia mais. Quem faz dilatar a Gade? O próprio Javé. Habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Então, aqui nessa bênção, ele não está sendo mais corrigido por esse sentimento de ficar logo naquela terra e não passar adiante para as próximas guerras. Mas ele está sendo exaltado como uma leoa, como um leão, um animal bravo. Por quê? Porque mesmo depois de alcançar a sua terra, eles cumpriram o trabalho que tinham com o restante de Israel. Aí você vai precisar abrir em Josué, capítulo 22, texto seguinte. Josué 22. Verso 1 a 6. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, veja, aqueles que já haviam recebido a sua porção, e disse-lhes, tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por todo este tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor, vosso Deus. Agora o Senhor, vosso Deus, deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Agora eles estão falando além porque eles estão dentro da terra. Então, o que era aquém, agora passa a ser, por conta da posição geográfica, além. Antes de entrar, eles disseram, nós queremos ficar aquém do Jordão. Só que em Josué, eles já alcançaram a possessão da terra. E estando na possessão da terra, eles dizem, nós podemos agora voltar para além do Jordão. O que foi que aconteceu entre um texto e outro? Primeiro, eles queriam o conforto de ficar numa terra ampla, sem ter que invadir a terra de Canaã e lutar contra os cananitas. Mas Deus disse, assim não vai ser. Vocês precisam ajudar o seu próximo. Aí eles disseram, então a gente vai. Deus fez com que Gad fosse um exército tão poderoso, mas tão poderoso, que eles invadiram a terra de Canaã, tomaram a terra inteira, e depois que os seus irmãos israelitas estavam em paz, Moisés volta e diz, porque vocês cumpriram tudo aquilo que eu ordenei,
agora vocês podem voltar para a vossa terra. Se a igreja tem muitos membros e cada membro tem a sua própria função, nenhum dos membros pode deixar o corpo lutar sozinho. Ah, porque eu já alcancei o meu conforto na minha vida, então você que se vire. Eu já tenho a tranquilidade para a minha vida. Eu não quero inventar mais problema para a minha vida. A igreja que se vire. Eu vou lá, dou o meu dízimo e ponto final. Isso é covardia. Isso é um sentimento baixo que não faz parte da igreja, irmãos. Quem está com o nome arrolado numa igreja local, está arrolado para todas as batalhas daquela igreja local. E nós deveríamos ter um pensamento a respeito da nossa comunidade muito superior ao que geralmente temos. E olhar para as lutas da congregação e não olhar e dizer assim, ai, Deus abençoe os presbíteros, viu? Porque eu estou fora. Deus abençoe os oficiais, porque eu vou voltar para minha casa e eles que se virem. É óbvio que existem algumas questões que só podem ser tratadas pelos oficiais. Porque os irmãos não podem resolver questões que não têm os meios para resolver. É óbvio. Mas existem muitos problemas na igreja que podem ser resolvidos com o auxílio de cada um de vocês. Especialmente quando vocês são provocados pelo conselho. Quantas lutas, irmãos? Quantas são as vezes que nós somos atacados pelos de dentro e pelos de fora? Quem que vai defender o povo de Deus? Quem vai defender a honra da nossa igreja local? Ou vamos ser nós mesmos que vamos fazer coro com os inimigos da igreja para falar mal? É muito fácil quando você chega em determinada situação, você já está com sua esposa, com seus filhos, com seu emprego. Eu já tenho meus problemas, eu não vou me meter nos problemas da igreja, não. Isso é covardia. Porque quando os teus problemas começam a surgir, a quem você pede socorro? Senão a própria igreja. Imagina se a igreja dissesse, você tem os seus problemas, nós já temos os nossos, então resolva os seus. Isso nunca seria uma comunidade da fé. Isso é um ajuntamento de pessoas, não é uma igreja. Então, os filhos de Deus precisam, irmãos, em primeiro lugar, cada um saber a sua própria posição no reino de Deus. Segundo lugar, nós devemos nos alegrar com aquilo que o Senhor nos deu em Cristo. Primeiro, saber quem somos. Depois, nos alegrar naquilo que somos. Depois, passar a entender como isto que somos e aquilo que fazemos pode glorificar o nome de Deus, abençoando a igreja do Senhor e os nossos irmãos. E quando alcançarmos um determinado lugar, não esquecer que existem muitos dos nossos irmãos que sentam ao nosso lado no domingo, que estão passando por dificuldade. E nós vamos dizer, a tua luta é a minha luta. Porque imagine, se o nosso Senhor Jesus Cristo tivesse pensado como nós pensamos. O lugar dele era de glória. Ele vivia na eternidade em glória. E o que foi que ele fez? Tendo aquela posição, ele se fez homem. Se fazendo homem, se fez servo. Se fazendo servo, se fez o pior de todos os servos. O mais humilhado de todos. Ele precisava? Obviamente que não. Mas ele olhou para a nossa luta. Ele olhou para os nossos inimigos. Ele olhou para o nosso pecado e disse, eu vou lá e vou resolver o problema deles. Quando ele terminou a sua passagem pela terra, que chegou aos céus, assim como Gade chegou ali na terra da promessa, e ouviu de Moisés, Cristo ouviu de Deus. Assenta-te à minha direita, até que agora eu ponha os teus inimigos
por estrado dos meus pés. Descansa, porque você deu descanso ao seu povo. Não reclame daquilo que Deus te deu. Trabalhe duramente para fazer expandir o teu trabalho. Alegra-te e faz a tua casa toda se alegrar naquilo que você faz. E não deixe de socorrer os que precisam. Esse é o resumo da nossa religião. Esse é o resumo da nossa fé. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós, encorajados pela Tua palavra, te pedimos. Dá-nos força, Senhor Deus, para nos muitos trabalhos que temos, glorificarmos o nome do Senhor. Os que trabalham, Senhor Deus, comprando, vendendo, negociando, faz com que eles possam usar dessa posição para o benefício da Tua igreja. Os que trabalham em casa, Senhor Deus, e que têm mais contatos com os Teus filhos, que eles, Senhor Deus, se disponham para encorajar uns aos outros. E que todos lembrem que a luta que nós travamos aqui nessa terra não é uma luta de um contra todos, mas de todos os que são arrolados na Tua igreja contra o mundo. E que o Senhor nos dê vitória em Cristo. Amém.